Olá pessoal, vamos iniciar mais uma live hoje, como combinado. Vamos falar um pouco hoje de psicologia com o psicólogo nessa fase de isolamento. Deixa eu só encontrar aqui o nosso querido amigo Francisco, que é o psicólogo que vai falar conosco hoje sobre a fase de isolamento. Só um segundo, que é só achá-lo aqui. Só um segundo que eu vou achar o amigo Francisco, psicólogo. Já que ele aceitar, nós vamos falar com ele um pouco da questão do isolamento e a crise. Elmar, Olá, tudo oi bem contigo? Francisco, tudo bem? Boa noite. Francisco, eu Boa peço só para você noite. baixar um pouquinho a O sua volume? tela. Não, não, só a sua. Isso, para poder Melhorou? pegar bem você. Melhorou, melhorou, tá ótimo. Fechou. Francisco, muito boa noite. Boa Quero dar boa noite. noite também a todos os colegas que estão nos assistindo, que estão entrando agora para assistir a live conosco. Francisco, gostaria que o senhor se apresentasse para o pessoal, quem é você, a sua profissão, para que o pessoal te conhecesse antes da gente começar a falar sobre o tema. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. E Elmar, agradeço muito a você. Como você disse, me chamo Francisco Maciel, eu sou professor universitário de psicologia, sou psicólogo clínico, atuo na clínica já há quase 20 anos, desenvolvo material didático para vários cursos EAD. E, enfim, agora nessa questão toda da pandemia, lidando com isso da forma como é possível, sem perder a sanidade. Sem dúvida. Francisco, nós estamos passando por um momento jamais visto, né, no mundo, acredito eu, porque passamos na história outras pandemias, a peste negra, a questão da gripe espanhola, mas nada parecido com o que nós vivemos hoje, de, tendo em vista a internet, tendo em vista a questão da globalização, a questão da velocidade da peste e das doenças virem para outros continentes. Então, assim, eu acho que o primeiro momento nunca vivemos isso. Eu tive hoje pesquisando um pouco, antes da gente começar a fazer essa live, as perguntas que as pessoas nos mandaram, para a gente seguir um certo roteiro para conversar sobre a questão do isolamento, da quarentena e as consequências. E eu gostaria que você fosse respondendo para a gente, e aí se você quiser falar alguma coisa a mais, por favor, sinta-se à vontade, porque essa live foi muito pedida pelas pessoas, foi muito questionada, para que a gente falasse com um psicólogo, um profissional, porque é um momento de crise e as pessoas hoje se encontram numa situação drástica. A primeira situação que me perguntaram, Francisco, foi assim: o isolamento traz riscos à saúde mental das pessoas? Olha, Omar, riscos. Eu diria que a gente está cercado de riscos o tempo todo. E o que aguça muito esse momento que a gente vive, as dificuldades pelas quais a gente passa, é justamente a falta de respostas, né? A gente não tem Uhum. resposta para nada. A gente não tem resposta quanto tempo de confinamento, por quanto tempo a gente aguenta ficar confinado em termos de economia. A gente está completamente no escuro, tentando combater um inimigo que é invisível. O isolamento, ele traz efeitos colaterais para todas as pessoas em maior ou menor escala. Eu costumo dizer sempre que para algumas pessoas ficar em casa é mais fácil do que para outras. O isolamento, ele tem mexido com todos. Eu escuto isso na clínica, eu atendo todos os dias, de segunda a sábado, em diferentes períodos do dia, e é muito difícil eu lidar com alguém nessas últimas 2 semanas, minimamente, sem que, de algum modo, o confinamento ele seja uma pauta. Porque isso está atrapalhando a todos. Se a gente pensa em pessoas que são mais extrovertidas, em pessoas que têm uma necessidade maior por estar fora de casa, por interagir, pela questão da sociabilidade, para essas pessoas é ainda mais difícil. Para as pessoas que são mais introvertidas, que são aquelas pessoas que se voltam mais para si mesmas, que têm o seu mundo das ideias como polo gerador de energia, para essas pessoas é um pouco mais fácil lidar com o confinamento, porque o externo muitas vezes é um tanto quanto ameaçador. De qualquer forma, nós temos que pensar numa coisa que eu acho que vale para todos. Uma coisa é ficar dentro de casa porque isso é uma opção. Outra coisa é Uhum. ficar dentro de casa porque somos obrigados a isso. E somos, nós brasileiros, o povo do jeitinho, né? A gente sabe disso. Uhum. E o brasileiro gosta de dar vários jeitinhos.
se dando um truque ou tentando se dar um truque de que não está dando um jeitinho. Então a gente sai para passear com o cachorro, a gente sai para ir até a farmácia, a gente sai para ir ao mercado só para comprar uma coisinha que está faltando, a gente sai para encontrar um amigo, mas fica no portão. As pessoas, pela dificuldade que têm de ficarem em casa, vão encontrando manobras. Só que isso é muito difícil, porque se temos que fazer o bendito do isolamento e não sabemos tampouco quão necessário, quão drástico tem que ser esse isolamento, temos que fazê-lo. E aí, se não fazemos, como é que fica essa situação? Como é que nós controlamos a pandemia? Sim, claro. Então, se pensarmos em efeitos colaterais, sim, todos nós estamos sofrendo em algum nível algum efeito colateral. Algumas pessoas de uma forma mais drástica. E com esse isolamento, corremos dentro desse risco que praticamente será comum a todos nós. E algumas pessoas serão mais suscetíveis a algum tipo de piora dessa questão, o agravamento. Existe alguma doença que pode se agravar justamente pelo fato do isolamento? Olha, Omar, a gente pode ter várias consequências aí, né? Eu poderia dizer que a gente vai desde um quadro depressivo, claro que existem graus de depressão. As pessoas elas acham que depressão é só um estado de prostramento, né? Em que as pessoas elas não vão tomar banho, param de comer, param de conversar. Esse é um nível extremo de depressão. Só que nós vamos tendo estados depressivos mais leves, que podem ir se instalando em função desse isolamento, desse confinamento, dessa falta de contato social. Algumas pessoas que têm fobias, que têm ansiedades, que lidam já com questões prévias, transtornos obsessivos compulsivos, tudo isso também pode se instalar ou pode se manifestar de uma forma mais consistente. Diria que também a contrapartida também é verdadeira. Algumas pessoas, em função das suas questões prévias, podem ter isto minimizado. Dizia eu aqui que aquelas pessoas que têm uma facilidade maior de reclusão podem se sentir, nesse momento, menos demandadas pelo mundo externo, menos cobradas, menos pressionadas a terem que sair, a terem que fazer, a terem que interagir, a terem que vencer as suas pauras. Então, para essas pessoas, talvez, os efeitos e os sintomas sejam até menos bruscos e a gente veja resultados mais positivos. Mas dentro de tudo isso que eu menciono, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, há pessoas que têm traços de melancolia mais pronunciados, porque tem pessoas que têm personalidades mais melancólicas e menos coléricas. Essas pessoas todas certamente tendem a padecer mais do que as pessoas que não têm nada relacionado a essas questões previamente. Olha que interessante. Então, a depressão foi uma situação que o senhor tocou, professor, que me chamou muita atenção. Nós temos uma visão da depressão, que é só aquela pessoa que se deita na cama, não quer mais agir com o mundo, não quer mais tomar banho, não quer mais comer, mas há níveis de depressão e a gente pode estar passando agora com familiares, no próprio isolamento, passando por fase dessa depressão, sem ao menos perceber, porque nós não temos esse conhecimento que a depressão tem níveis, né? Isso é muito importante, eu acho que frisar. Há pessoas que vivem em estado depressivo anos das suas vidas. Isso independente desse momento de pandemia em que a gente está e da necessidade do isolamento. Há pessoas que se acostumam, que acham que é normal terem uma visão mais soturna, uma visão mais cinza da vida, acharem que nada tem graça, não verem objetivo ou propósito a longo prazo. Então, muitas pessoas já estão dessa forma. Não é que a pandemia tenha feito necessariamente que isso se instalasse. Se a gente parar para pensar, nós estamos ainda, em tese, no início desse confinamento, né? Por mais que a gente discuta até quando vai isso, há estados pedindo que fiquemos confinados mais tempo, o governo federal pedindo que fiquemos menos tempo, independente do prazo que se estabeleça para cada lugar, a gente sabe que a gente ainda está no início desse processo. Né? A gente vem de lugares como a China, 50 dias. Acabei de falar com uma amiga em Portugal que me disse, lá até o dia 10 de maio estamos confinados. Se pensarmos em 10 de maio confinados, nós temos ainda 40 dias.
Ou seja, Uhum. algumas pessoas que talvez tivessem só uma tendência a um estado depressivo possam ter isso acentuado neste momento. E é bom que a gente fique atento a isso, porque, de novo, lidar com a depressão só como aquele estado de inanição em que eu não como, em que eu não quero falar com ninguém, em que eu estou prostrado na cama, isso é um patamar máximo da depressão. Né? A melancolia que se instala de alguma forma em todos nós, porque eu não posso sair à rua, porque eu não posso conviver com alguém que eu gostasse muito de estar, isto tudo, sem dúvida alguma, em maior ou menor grau, de alguma forma vai nos afetar a todos ao longo desse período de confinamento. Nossa, perfeito, professor. Ótimo esclarecimento. Uma questão que nós pautamos antes também aqui é a questão, existe um grupo de risco nesse momento para essa situação da melancolia, da depressão, ou até mesmo questão do pânico? Existe o grupo, idade, existe características pessoais que nós temos que observar, por exemplo, um familiar, por exemplo? Então, Ilmar, eu não diria que há um grupo de risco em relação a isto, porque, de novo, eu caio naquela sua primeira pergunta. A gente poderia dizer assim, pessoas que são mais voltadas para si mesmas, pessoas que são mais introvertidas, da mesma forma que podem enfrentar melhor este período, justamente pelo fato de já estarem mais acostumadas ao seu mundo das ideias, ao seu mundo de sentimentos, às suas próprias questões e transitem sem sentir falta desse mundo externo que às vezes é ameaçador, essas pessoas também podem, em contrapartida, ainda se isolarem mais. E esse isolamento pode distanciá-las ainda mais desse mundo externo que também é necessário para tirá-las da concha. Porque quanto mais na concha eu esteja, muitas vezes mais mal eu sofra. Eu me cause e eu nem perceba que eu estou me causando. Da mesma forma, quando eu disse que os extrovertidos talvez tenham mais dificuldade, porque têm mais necessidade de se alimentarem do mundo externo, não necessariamente, pode ser que consigam formas. Nós estamos fazendo uma interação aqui. Eu digo hoje que se nós não tivéssemos a internet, estaríamos perdidos, né? Porque eu há 15 dias atendo todos os dias via Skype, via WhatsApp, via Messenger, o tempo todo, e se não fosse isso, eu estaria sem trabalhar, estaria sem me conectar. Eu hoje falo com amigos com os quais eu saía semanalmente, fazemos lives em que a gente conversa. É isso que nos mantém conectados. Então, se há também uma contrapartida dos efeitos colaterais desse mundo em que estamos o tempo todo conectados, por outro lado, é ele que nos permite estar aqui agora, né? Se não fosse isso, eu não estava aqui falando com você, nem as outras pessoas estavam aqui nos vendo. Sem dúvida. Sem dúvida. Até aproveitando, eu já vi aqui passar nas pessoas que estão ao vivo conosco, alguns colegas, algumas pessoas que eu tenho conhecimento, que moram sozinhas nesse momento e infelizmente os familiares ou não podem receber a visita porque nós não podemos sair e visitar parentes nesse momento, não é o aconselhável, ou que moram em outro estado. O isolamento para essas pessoas que residem sozinha, há um agravamento maior ainda? Então, de alguma forma, pode ser que haja, né? Muito se discutiu no início da pandemia em relação aos idosos, que em tese correspondem a um dos grandes grupos de risco, o quanto era benéfico ou não que houvesse o contato com crianças, com adolescentes, com familiares, né? E aí as crianças e os adolescentes, enquanto vetores, possivelmente trazendo uma facilidade maior de contaminação, mas também o quanto este isolamento é uma coisa perigosa porque você vai mantendo a pessoa apartada do mundo. Diria a você que é muito caso a caso. Se o idoso, se a pessoa que é do grupo de risco consegue de alguma forma usar isto aqui para se alimentar e para conseguir suprir esse distanciamento, ótimo, maravilhoso. Conheço solução de pessoas que vão até o portão e que conversam com seus familiares do portão, que é para que eles não se sintam sozinhos. Pessoas que vão e entregam coisas, mas não entram na casa. As pessoas, de novo, elas estão encontrando os jeitinhos, enquanto a gente ainda não está num estágio em que a gente é proibido de sair, né? Porque a gente tem visto, acompanhado questões na Europa, na França, na Espanha, na Itália, em que as pessoas têm multa por sair às ruas, elas só podem sair se tem lá uma autorização para que façam isso. A gente não vive isso aqui, espero. Tomara que a gente não passe por isso, né? Tomara que a gente não chegue a esse ponto.
mas de qualquer forma, todos nós vamos ter que encontrar formas de lidar, cada um muito particularmente com o seu caso. Você vai dizer assim, eu não mato a pessoa em função do coronavírus, mas eu mato a pessoa de depressão porque ela está isolada, ilhada e sem conviver com ninguém. De novo, a gente cai numa escolha de Sofia. Que escolha eu faço? Pelo que eu opto? É muito Sem particular, dúvida. é muito caso a caso. E só voltando de novo à questão do grupo de riscos, que foi uma pergunta que nos fizeram sobre as crianças e os adolescentes. Eles têm, como acho que qualquer outro ser humano, reações ao isolamento. Mas os pais têm que identificar alguma coisa nesse momento, observar, ficar atento a algum tipo de comportamento da criança nesse momento do adolescente por causa do isolamento? Olha, eu diria que isto depende muito da idade da criança. Crianças que são muito novas ainda não têm condições. A gente sempre diz assim, né? Você dá para a criança a resposta exatamente na medida daquilo que ela te perguntou. Você não vai além, né? Porque muitas vezes a criança ela só precisa daquela informação. Ela não precisa de nada além daquela informação. Perfeito. Se ela precisasse, ela perguntaria. E a gente vai acompanhando qual é o nível de desdobramento das informações. Para muitas crianças que são menores, diria crianças de 2, 3, 4, 5 anos, ainda para elas, nós estamos em férias, né? Nós estamos num momento em que, beleza, estamos lá, os pais em casa, brincando com as crianças, alguns um pouco mais nervosos, com dificuldade de lidar com as crianças, porque é outra realidade. E é complicado, não é? Para essas crianças, isso ainda há uma certa ludicidade nessa história. E ok, isso dura um tempo também, em algum momento isso começa a mudar. Para crianças maiores, eu já percebo muitos pais conversando, falando do vírus, falando da gravidade, falando das precauções, dos cuidados. Sei de crianças que pegam lá a sua espada e começam a brincar para espadar o vírus, ou crianças que ficam lá combatendo de outra forma o vírus, ou crianças que ficam atentas à higiene dos pais. Em relação aos adolescentes, mais ainda, aí obviamente o nível com que eles filtram as informações, a gente não precisa nem questionar nada disso, e o cuidado também é grande. Eu me vi há uma semana atrás com a minha filha, que tem 16 anos, ela falava assim, não, 3 amigas combinaram de fazer um churrasco no domingo na casa de uma delas. Eu falei, minha filha, eu não autorizo, eu não levo, eu não busco. Se você vai para o churrasco, você vai ficar na casa da tua amiga por 15 dias. É assim que você quer? Se é assim que você quer, você fica na casa da tua amiga 15 dias. Se os pais dela toparem, falo com eles, você fica 15 dias. Porque não tem cabimento, não é? Depois desistiram, alguém achou por bem não fazer o churrasco, achei ótimo que eu não precisei entrar em confronto, mas a situação é essa, os adolescentes também às vezes têm uma certa dificuldade, não é? Porque quando confrontados com limites, eles não gostam muito. Então, embora eles saibam da informação, às vezes é mais difícil mantê-los em casa, embora eles são muito mais conectados do que boa parte de nós que não somos mais adolescentes, e eles se valem dessa coisa toda aqui, jogando, interagindo, conversando, eles estão conectados 24 horas por dia. Mas para eles também é difícil, porque mesmo esta questão da melancolia, o fato de ficarem irritadiços, o fato de ficarem mais agressivos, isso também se manifesta. Isso é percebido em crianças menores, isso é percebido em adolescentes, crianças que não podem sair para interagir com outras crianças quando estavam acostumadas, crianças que não podem sair para tomar sol, crianças que têm as suas rotinas completamente bagunçadas, porque não estão indo mais à escola, não estão brincando com outras crianças. Então, todos são impactados. As crianças também são impactadas. Os adolescentes também são impactados. Consequentemente, eles não escapam disso. Me perdoe. Só fazer uma colocação. É interessante, Claro. então, os pais, nesse momento, criar uma certa rotina com as crianças. Então, eu tenho um filho de 5 anos, o Miguel, ele está de férias. A sensação que eu tenho dele é que ele brinca, pula no sofá, quer brincar de carrinho, brincar aqui. Então, assim, é interessante para o pai, nesse momento, criar uma rotina com as crianças para que não tenha ele uma situação de 15, 20 dias, que nós podemos durar isso ou até mais, se Deus quiser não vai durar mais, mas para a gente não ter esse prejuízo na rotina da criança. Mário, eu diria que essa rotina é fundamental para todos.
é fundamental para a criança, né? Porque, claro, na medida em que você entra em férias, então eu acordo às 10 horas da manhã, às 11 horas da manhã, vou dormir às 3 horas da manhã, ok, não estou dizendo e nem pregando que ninguém tem que ter um regime espartano, nem militar, não é nada disso. Mas muitas escolas já estão mandando, por exemplo, materiais para que as crianças deem conta dessas atividades, né? Minimamente uma rotina que os conecte àquilo que existia até então é fundamental, para que a gente não tenha um prejuízo imenso quando se volte a um estado minimamente normal, né? Então, ainda que não sejam 4, 5 horas de estudo, que sejam 45 minutos, uma hora e meia, aquilo que for necessário para que a criança dê conta daquilo que ela tem que fazer. A mesma coisa o adolescente. Volto para minha filha de novo, ela falava comigo esses dias, ela falava, pai, estou preocupadíssima com o vestibular, minha filha está no 3º colegial, presta vestibular esse ano. Ela falava, como é que vai ficar a questão do vestibular? Falei, filha, menor ideia, também não sei, porque assim, a gente não sabe quanto tempo as escolas ficam paradas, o melhor que você pode fazer é tentar estudar por sua conta e acompanhar todas as aulas que o colégio disponibiliza, tentando fazer a sua parte, porque não temos resposta. Mais uma vez isso. A mesma coisa, gente, né? Eu me peguei na questão do confinamento, no início do confinamento, eu tenho por prática, eu vou para a academia pelo menos de segunda a sexta, costumo ir à academia e passo uma hora e meia na academia, me exercitando. E nós temos aqui esteira em casa. Na primeira semana, eu também fiquei completamente fora da minha rotina. Eu dizia que a minha rotina era única e exclusivamente me pautar pelos horários dos meus atendimentos. Porque eu também estava tão deslocado com tudo isso que estava acontecendo que eu não conseguia estabelecer a minha rotina. E olha que eu confesso a você que eu sou uma pessoa bem organizada. Às vezes excessivamente organizada. E eu não conseguia. Eu consegui esta semana começar a colocar as coisas em ordem de um modo, mantendo as minhas leituras, mantendo os meus exercícios, mantendo os atendimentos, mantendo as pesquisas, tentando colocar isso em ordem. Porque não é fácil, e cada um de nós tem que tentar fazer isso. Nós não sabemos, mais uma vez, quanto tempo a gente vai estar confinado. Ter um projeto minimamente de médio prazo para que a gente possa se dedicar a ele. Eu sei que, né, a gente é infestado dessas correntes dizendo, nossa, você passou anos dizendo que queria arrumar seu guarda-roupa, vai arrumar guarda-roupa, vai lavar louça, vai colocar o armário em ordem. Se fosse fácil no meio da pandemia, né, se a nossa cabeça estivesse tão tranquila para arrumar armário, para dar as coisas para os outros, né, é fácil dizer isso. Difícil é você controlar isto aqui, que está em outro lugar, não está no teu armário. Não está no armário da cozinha, não está no armário de roupa, não está em canto nenhum, né? Mas é importante a gente tentar com um certo, eu diria com uma certa generosidade conosco, tentar ir voltando a uma certa rotina dentro do que é possível. Muitas pessoas estão trabalhando em casa, porque estão em esquema de home, né? Então tentar estabelecer de novo horários. A gente brinca com aquela coisa, tira o pijama, escova o dente, lava o rosto, passa um perfuminho, mesmo que seja só para você sentir. Vida que segue, vida que segue. Perfeito. E a gente tem esse abandono, né? É justamente essa sensação que eu tenho. Até uma brincadeira que surgiu nessas correntes do WhatsApp, e daqui a pouco o pijama tá te enganando, porque você não serve mais na roupa. Você só usa o pijama o dia inteiro, a roupa não vai servir mais, porque você só fica de pijama o dia inteiro. E eu acho que o caminho não é bem esse, realmente. Levantar, tomar banho, escovar os dentes, ter uma rotina minimamente. Vamos só prosseguir com as nossas perguntas aqui, professor. Mas se eu estiver me estendendo muito nas respostas, imagina, você me dá um toque, tá maravilhoso. Tá? Porque eu falo. Com certeza. Estão me mandando um monte de pergunta aqui, eu vou deixando aqui o pessoal conforme o que vai acontecendo. Professor, uma coisa que está gerando, claro, muitas brincadeiras, porque sempre gerou muitas brincadeiras entre amigos, entre as pessoas, é a questão do casamento. Né? As pessoas terem hoje reflexos do isolamento. Aí, passando em correntes do WhatsApp, pessoas dizendo que vai pular da janela, que vai fugir. E aí eu peguei um dado importante na China, que a partir do fim do isolamento, né, o afrouxamento do isolamento, começou a ter pedidos de divórcios, logo após a questão do isolamento, da quarentena. Existe um reflexo realmente na questão dessa quarentena, das pessoas estarem o tempo todo juntas agora, necessariamente dentro do mesmo ambiente, e ter consequências para o casamento? Claro que a gente não está falando de pesquisa. Eu, pelo menos, estou respondendo sem uma base empírica em que eu tenha dados concretos
para te dar a resposta, mas eu posso te dizer que certamente vai haver impacto. Eu já ouvi várias pessoas brincando com a ideia de que, terminou o confinamento, das duas uma. Ou você vai estar divorciado ou estará grávido, né? Aí eu brinco assim, porque eu sou muito... você não tinha ouvido essa? Essa eu já ouvi Já algumas tinha ouvido, vezes. já. Eu brinco assim de uma forma bem realista, eu digo, pior é se terminar grávido e divorciado. Porque também não é difícil, né? Porque uma coisa não Sim, exclui a outra. Não é o fato sim, de você claro. ter engravidado que você não vai estar divorciado, né? Então aí o Verdade. problema é duplo. Você tem uma gravidez, se Uhum, ela não for desejada, e você tem uma dissolução de uma relação. uhum, De novo, depende da dinâmica de cada casamento, Mar. Porque assim, como é que esse casal se portava antes, né? uhum, Os dois trabalhavam em esquema de home office, um deles já ficava em casa, um deles ficava em casa parte do tempo, nenhum dos dois ficava em casa tempo algum, só se uhum, encontravam à noite, não se encontravam nem à noite, só se encontravam em fim de semana, já moravam em uhum, casas separadas. Hoje a gente tem zilhões de modelos de casamento, né? A gente não uhum. tem um único modelo de casamento, a gente tem todos os modelos possíveis, e aí, Claro. dependendo de cada modelo, a gente tem Uhum, uma realidade talvez mais complexa ou menos complexa para lidar com essa situação. Eu vejo casais hoje que estão passando por mais dificuldades em função deste confinamento, porque são obrigados a conviver e, obviamente, os conflitos que às vezes ficam camuflados ou que ficam mais facilmente lidáveis quando a convivência não é extremamente acirrada, começam a aparecer e eu brinco que a sujeira começa a escapar debaixo do tapete, né? Não dá mais para você uhum, ficar colocando tudo para dentro do armário, o armário vai explodindo com tudo que está dentro, o tapete vai levantando e aí vai ficando difícil. É corrente aquela brincadeirinha também, você também já deve ter visto, muita gente já ouviu. Fulano aposenta e passa o dia inteiro fora de casa, vai dar divórcio porque a mulher não vai aguentar o marido o dia inteiro uhum, dentro de casa, e como eu de machista não tenho nada, eu diria que vice-versa, né? Se a mulher uhum. que Claro. aposenta e o homem tem que lidar com ela dentro de casa o dia todo, vai ser um Uhum, tormento pro cara, né? Como é uhum, que é isso? É a mesma coisa agora. A gente está tendo várias pessoas temporariamente, a princípio, vou colocar entre aspas, aposentadas, porque estão aqui dentro de casa, uhum, e como é que uhum, cada casal lida? É difícil, né? Porque todo mundo fala assim, não, vai todo mundo namorar, vai todo mundo ficar tranquilíssimo, né? Como? A uhum, cabeça da gente está onde? A cabeça da gente está namorando? Alguém está uhum, conseguindo se desconectar do mundo real e pensar em tudo aquilo que está acontecendo, no vírus, na contaminação, nas mortes, no perigo de se pegar o vírus, na crise econômica, no estado de calamidade em que todo mundo está? Tá fácil, tá muito fácil ficar em casa namorando uhum, mesmo confinado em casa, né? uhum. Não, verdade, Então, professor. é difícil. É, 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 assim, então nesse momento, vamos tentar aqui, claro, não dá para fazer, que cada caso é um caso em específico, mas se a gente tivesse que priorizar algumas atividades, alguns comportamentos, ou até uma autoanálise mesmo, e eu vou falar isso que eu estou fazendo nesse momento, é, por, por questões pessoais, de pensar, eu estou sendo agressivo nas minhas falas, eu estou importando ao outro o meu desespero por a questão econômica. Então, assim, a gente tem que começar a fazer esses reflexos. Mas, na sua opinião, professor, como profissional, hoje, o que eu devo priorizar de informação ou de acontecimentos para que eu possa minimizar, então, essa relação que pode se tornar uma relação tóxica nesse momento e acabar com o casamento? Mar, olha, acho que se a gente tivesse essa resposta, estávamos nós dois bem ricos nesse momento, viu? Vamos lá. Seguinte, eu estou indo um pouco por aquilo que eu estou tentando fazer e com o que eu tenho conversado com todos os meus pacientes. Eu cheguei a um ponto, e também não sei se está certo ou está errado, eu cheguei a um ponto que eu falei assim, eu acho que grande parte das informações que eu preciso ter, eu já tenho. Uhum, Tenho porque pesquiso, tenho porque me informo, tenho porque não sou alienado, tenho porque sou preocupado, tenho porque sou coerente com tudo aquilo que está acontecendo, né? Eu já sei, e acho que boa parte das pessoas já sabe, como tem que lavar a mão, como tem que se distanciar do outro, que é 1 metro, que não pega, que se tosse, tosse de um jeito, que se lava a mão, passa 40 segundos lavando a mão, que você, em tese, se possível, se mantém fora de qualquer contato social. Você uhum, já sabe
você já sabe quais são os sintomas do corona, você já sabe, em tese, quando é que você deve buscar o hospital para não sobrecarregar o sistema de saúde. A gente é bombardeado por isso o tempo todo. O restante, e não estou dizendo que não sejam importantes as outras informações, o restante eu brinco lá, como diria o Shakespeare, é muito som e fúria. Porque são muitas informações. É muita gente morrendo, é muita gente adoecendo, é muita gente em hospital, é sistema de saúde sobrecarregado, é gente que pega o vírus quando se descobre que tem o vírus, em 2, 3 dias morreu. É tanta coisa que eu começo a olhar aquilo, a mim começa a me dar uma angústia extrema. Logo no início do confinamento, minha mulher veio para mim e ela falou assim, eu vou te proibir de assistir as coisas, chega, já deu. E ela estava certa, de algum modo chega, já deu, porque não é que eu vá ficar alienado, porque só se fala nisso. Só que se eu também só pensar nisso, eu não faço mais nada. Eu não atendo quem eu tenho que atender, eu não tenho sanidade mental para ajudar os outros que estão nesse momento, eu não tenho sanidade mental para me ajudar nesse momento, e eu me perco. Eu fico enredado. Cada um de nós fica enredado no meio desse furacão. Então, filtrar essas informações, e tem hora que a gente não sabe mais o que é fake news, o que não é fake news, o que é justificável, o que não é, o que você passa para o outro, o que você não passa, que corrente que justifica, que corrente não justifica. É tudo tão difícil, você chega uma hora que não tem mais filtro. Não tem mais filtro. Eu cheguei no momento que eu falei isso na semana passada, eu falei bem sério, brincando, para algumas pessoas, eu disse assim, olha, eu não quero mais saber, não me passem mais corrente, não me passem mais informação, a não ser que o mundo esteja acabando. Porque assim, não dá, como é que eu faço para sobreviver se eu tiver completamente tomado por essa loucura que vira uma histeria, né? Eu tenho um canal no YouTube chamado Toques do Chico, em que eu tenho discutido muito isso nos vídeos, discutido essa questão de como é que é a questão do isolamento, da necessidade do isolamento e do confinamento, sem que isso vire pânico. Como é que a gente faz, por exemplo, para lidar com a solidão, distinguindo o que é a solitude e não a solidão em termos de sofrimento, porque a gente precisa começar a pensar em estratégias para isso. Né? Porque eu fui sentindo pelas pessoas, através do canal e através de todos os sofrimentos que as pessoas têm trazido, que esta é a pauta do momento. A gente tem que... Hoje a gente vive num estado de exceção, não é mais regra. A gente está numa exceção que por um tempo vai se tornar uma regra. E a gente vai ter que aprender a viver nessa regra. Que era uma exceção até então, porque quem que imaginava uma coisa dessas há 6 meses atrás? Só até mesmo fazendo uma colocação, de acordo com o que o professor falou, acho que foi até ontem ou foi hoje, o ministro da Saúde, o Mandetta, fez um comentário. Acredito eu que também tem os viés políticos que eles vão utilizar, porque são todos políticos, o que é normal. Mas ele fez a seguinte colocação: desliguem um pouco a televisão. Não deixem de se informar, é importante, mas desliguem um pouco a televisão. E aí, corroborando para o que o professor falou, então assim, esse mundaréu de informações, dentre eles, uma chuva enorme de fake news, que vem desesperar a população. O melhor caminho, então, é me manter informado, escolho uma fonte de informação, professor, mas também me blindo para as demais. Ou seja, não fico ali me alimentando o tempo inteiro de informação como se eu ficasse acompanhando o crescimento da Bolsa de Valores no Dalton Show. Eu olho lá na Globo, daqui a pouco eu ligo na Record, daqui a pouco eu abro o UOL, daqui a pouco eu ligo no BOL, daqui a pouco eu vejo o Globo, e eu fico acompanhando o número de pessoas que estão morrendo, e aquilo vai alimentando um desespero e uma histeria pessoal, com risco pior de eu entrar nessa fase, correto, professor? Eu acho que sim. Eu assino um jornal, sempre li esse jornal há muitos anos leio. Há 2 semanas que esse jornal ele acumula na minha escada e ele vira jornal para reciclagem em algum momento. De novo na mesma linha do que eu tenho falado para você. Agora eu estou um pouco na linha do menos é mais. Menos é mais em termos de manutenção de saúde mental. Não é alienação de forma nenhuma,
não é fingir que nada está acontecendo, porque essa alienação, ela é tão ou mais nociva, eu diria que tão nociva quanto a histeria e quanto esse pânico que se alimenta, né? Porque o alienado, ele também é muito perigoso, muito perigoso. Só que aquele que está em pânico, em estado de histeria, também é muito perigoso. Porque você não tem racionalidade, você não tem serenidade, você não sabe o que fazer quando a situação se passa. Então, entre um extremo e outro, estamos lidando com extremos, né? Entre o pânico, a histeria e a alienação completa, talvez a gente esteja nesse lugar que você está dizendo, que é assim, tá, eu quero me focar num veículo, eu quero me focar, como eu vejo pessoas falando, tá, então eu só vejo um jornal uma vez ao dia para me atualizar do que está acontecendo. Acabou. Não vejo mais nada. Não abro corrente, não abro mensagem, não abro vídeo, não abro nada daquilo que me mandam pelo WhatsApp. Vou ler só um jornal? Vou manter aquele jornal. Porque senão a gente vai entrando nesse caos interno, nessa turbulência interna, que nos tira completamente a serenidade para poder sobreviver a esse período em que a gente está, né? Porque a gente precisa encontrar um jeito de passar por isso, com sanidade. Uma solução, né? Pessoal, uma solução, sem dúvida nenhuma. Uma das perguntas que passou aqui, acho que acredito foi do amigo Ronaldo, depois eu confiro aqui o nome dele, como que nós vamos lidar, até era a nossa pauta posterior, como nós vamos lidar com agora a questão do desemprego. Então, eu estou em confinamento, eu estou em isolamento e já recebi informação do meu chefe que, infelizmente, a empresa vai ter que me demitir, que é o que já está acontecendo. As pessoas estão recebendo notícia em casa. Está chegando por e-mail dizendo, olha, assim que acabar a pandemia, o senhor venha só buscar aqui, traga a sua carteira, pois nós vamos ter que demiti-lo. Como lidar com essa informação num momento tão difícil que é esse da melancolia, do isolamento, da quarentena? Pois é, essa eu acho que é talvez a pergunta do milhão, e que de novo a gente estaria bilionário, não era nem milionário se a gente tivesse uma solução para isso, né? Porque assim, a gente não está, o momento que a gente vive, ele tem uma interface com tantos aspectos que complexifica muito esse período. A gente não está falando de uma crise econômica setorizada no Brasil, a gente não está falando de uma crise econômica setorizada nos Estados Unidos, na Europa, a gente não está falando de uma epidemia concentrada no Brasil, na América do Sul, na África, na América do Norte. A gente está falando de uma pandemia que é mundial, a gente está falando de uma crise econômica que é mundial, a gente está falando de todos os mercados colapsando, a gente está falando de alguns países que têm melhores condições de lidar com isso e que culturalmente têm já uma predisposição a conseguirem dar suporte melhor do que outras culturas. Se a gente pensar nos Estados Unidos, que entraram aí com um pacote de $1.200, para quem ganha menos de R$6.600, fica parecendo cusparada na cara de brasileiro, né? $6.600, a classe média americana, quem ganha até $6.600 tem lá o chequinho de $1.200. Tem um paciente meu que mora nos Estados Unidos comentando exatamente isso essa semana comigo. Cada filho, $500. Isto, os cheques já estão chegando. A gente está falando de uma cultura do self-made man, nós estamos falando de uma cultura que tem grana, que tem muita grana. E que tem gás de se reconstruir. A gente está falando de uma Alemanha que controla tudo isto hoje, porque tem zilhões de kits e conseguem verificar rapidamente quem está infectado e iniciar o tratamento rapidamente. Não é à toa que eles vão ter uma taxa de mortalidade menor, porque eles estão atuando muito rápido. A gente tem uma cultura como a nossa, em que as pessoas se apoiam de informações que são tão descabidas, porque aqui é quente, o vírus não pega. Oi, de onde saiu essa informação? Né? Quem é cientista, ninguém sabe como é que o vírus se comporta em ambientes que são mais quentes. Falar isso é uma temeridade. A gente vive numa cultura em que, infelizmente, a gente vende o almoço para comprar o jantar. Então, as pessoas, por outro lado, eu escuto isso, eu também sou sensível a isso, que é falar assim, eu preciso trabalhar, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso pagar minhas contas, porque o boleto está vencendo no 5º dia útil, no 1º, no 10º, quem é que vai me dar dinheiro? E é verdade, isso é um fato.
As pessoas estão apavoradas com isso. O empresário está apavorado porque não vai conseguir manter a folha de pagamento. O empresário está apavorado porque não vai conseguir manter a empresa aberta. O empregado está apavorado porque vai ser mandado embora. O prestador de serviço está apavorado porque não tem mais serviço. O profissional liberal está apavorado porque não vai ter mais quem pague o serviço do profissional liberal. Está todo mundo apavorado. Todos. E aí você fica, né? Precisamos do isolamento. Ele é fundamental para a gente conter a bendita da curva, que todos nós já sabemos. Tem que ser uma curva que exploda menos rapidamente, que consiga ir sendo deitada esta curva, de modo que mais pessoas sejam infectadas por mais tempo e o sistema de saúde não se colapse dessa forma. Mas tem os empregos. Sim. Então tem gente que vira e fala assim, não, eu tenho que trabalhar. Eu tenho uma ex-funcionária minha que já não trabalha mais comigo, abriu um bar na periferia. Todo dia eu falo com ela, brinco com ela, falo, mulher, fecha esse bar. E ela fala, não, Chico, aqui tem álcool gel e tem máscara. Eu falo assim, e o povo tomando a cachaça, fia? Tá parecendo aquilo que a gente vê na televisão, tira a máscara, bebe a cachaça. Volta com a máscara, para com a cachaça. Isso resolve o quê? Mas, por outro lado, quem paga as contas dela? Eu pago as contas dela. O governo paga as contas dela. Então, esse é um momento ainda mais delicado, porque eu uso uma imagem que eu acho que é muito, e talvez todos entendam, é muito séria para mim, que é assim, estamos todos enxugando gelo em diferentes frentes. A gente está enxugando o gelo para não adoecer, a gente está enxugando o gelo para se adoecer, não morrer, se adoecer, não precisar ir para o hospital, e não é nem uma questão de ter o plano, é uma questão de chegar num lugar que não consiga te atender. A gente está enxugando o gelo para não perder emprego, a gente está enxugando o gelo para não fechar a empresa, a gente está enxugando o gelo para o país não parar. Cara, como é que a gente tem resposta de como ficamos em relação à saúde mental? Ficamos muito combalidos. Eu diria que talvez nunca isto aqui, que é o profissional da saúde, principalmente da saúde mental, talvez tenha sido tão importante porque estamos sendo bombardeados em todas as frentes. Numa frente de saúde pública, numa frente de saúde econômica, né? Quantas pessoas que a gente já viu, porque sofrem um baque econômico, entram em depressão profunda, se matam, fazem atos desesperados. A gente está num momento em que a gente tem cruzado todas as fronteiras daquilo que não tem respostas. Eu vou manter o meu emprego, eu vou manter o meu padrão de vida, eu vou manter a minha saúde, eu vou manter saúde e emprego, e se eu não tiver emprego, como é que eu mantenho a minha saúde? São tantos cruzamentos de tantas informações que eu digo que quem não está bagunçado, quem está normótico, tem alguma coisa esquisita. eu vi até de um colega empresário, né? Ele me disse a seguinte informação, bem corroborando com essa frase. Só não está nervoso e desesperado, teoricamente, quem é psicopata. Porque você vai sofrer todas as angústias necessárias. Nós não sabemos. E talvez isso conforte um pouco, e não é a lei de ancião que diz, olha, o meu vizinho está ferrado também, então está tranquilo. Mas nos conforta em entender que tudo colapsou. Né? Não é só o meu emprego que está em risco, é o emprego de todo mundo está em risco. Então, assim, no mesmo momento, agora acho que é todo mundo dar as mãos. De forma teórica, né? Não podemos nos encontrar nesse momento, mas de forma metafórica, darmos a mão e entender, olha, o momento agora é todo mundo se ajudar, porque vai todo mundo entrar nesse mesmo barco, e esse barco está afundando, e cada um tem que pegar o seu copo e tirar um pouco d'água de dentro desse barco. Né? É justamente isso. Ontem nós conversamos com o médico, já vamos até esse ponto que nos perguntaram aqui, e quem quiser fazer pergunta, por favor, faça. Se não der para responder na live, depois eu peço para o doutor Francisco passar as perguntas para o pessoal. É assim, os médicos, e ontem eu falei com o doutor Danilo, foi também uma live muito boa, os médicos e os enfermeiros estão trabalhando em regime de desespero. Primeiro porque eles não têm equipamentos para poder atender as pessoas, depois porque eles sabem que o sistema não vai aguentar aquele grupo, e ele continua sendo um ser humano, que vai voltar para casa, que às vezes vai voltar contaminado. Inclusive o Dr. Danilo nos falou que ele estava com sintomas, o médico falou para a gente que estava com sintomas do Covid, então ele tem que voltar para casa, ver os filhos, ver a esposa, ver os pais, se ele mora com outras pessoas. Então nesse momento também nós temos um grupo que vai continuar sofrendo o risco
diário, nós ainda conseguimos nos isolar. E esse grupo, professor, que não consegue se isolar de forma nenhuma? Como é que funciona a cabeça desse povo? Você está falando isso, eu tenho alguns pacientes que são médicos. Sexta-feira, conversando com uma das minhas pacientes que é médica, muito querida, ela falava assim, não é uma questão de se eu vou pegar o corona, é uma questão de quando eu vou pegar o corona. Porque ela está diariamente lidando com zilhões de pacientes que estão infectados, e ela falava exatamente isso. Não é se eu vou pegar, porque eu vou pegar. Fatalmente isso vai acontecer, porque por mais que eu tente me precaver, eu não vou conseguir fazer isto ad eterno. Alguma hora isso vai se dar. Conversando com outros pacientes médicos, a mesma coisa. Eles também têm medo. Eles também têm receio, porque eles também têm família. Conversando com essa minha paciente na sexta-feira, o estado de prostração dela era tanto que a gente não conseguiu levar a sessão até o fim. E eu falei para ela, vai dormir, vai descansar, porque não tem energia, porque só está totalmente tomada por aquilo. Essas pessoas, elas veem coisas, elas participam de coisas que a gente vê de forma distanciada, né? Eu vejo pelo noticiário, eu vejo por aquilo que me falam, eu imagino algumas coisas, agora eu não convivo com isso diariamente, com a perda de alguém, com o adoecimento de alguém, com o impacto que aquilo me causa, porque essa situação, ela nos coloca a todos em um estado de vulnerabilidade eterno. Eu digo assim, é muito diferente de você pensar em outras doenças, talvez infecto-contagiosas. Vamos pensar no HIV, por exemplo, né, em que eu faço o teste e verifico lá que eu não estou com HIV. Eu posso, a partir desse exame, em tomando precauções adequadas, usando camisinha, não fazendo transfusão, não me expondo a nenhum tipo de risco, todos esses que a gente também já conhece, eu posso ficar tranquilo que eu não vou pegar. Hoje, isso não vale para nada quando a gente pensa no corona. Porque eu faço o teste hoje, quem disse que amanhã, se eu me expuser, se acontecer, eu não posso estar. Então, a gente está o tempo todo lidando com aquilo que é imponderável. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Até uma pergunta que chegou, professor. Assim, tanto o pessoal da área da saúde, como qualquer um de nós, a só me engano, a pergunta é do Valdir, né? Ele pergunta se essa fase nós teremos um crescimento dos transtornos obsessivos compulsivos. Se as pessoas vão passar a desenvolver o toque por causa disso. E ontem, falando com o médico, me perdoe te cortar, professor, mas só finalizando a minha frase, a sensação que nos dá é essa. Eles estão criando uma situação grave, porque todos nós sofremos com medo. Né? Ninguém está distinto do medo. E o medo traz consequências. E o toque é uma consequência, professor? O toque, claro que quem tem toque já tinha toque muito antes da questão da pandemia, né? E já deveria estar tratando desse toque também. Há toques com graus e com intensidades e com severidades, muitos tendo que entrar com medicação, outros com tentativa de controle através de psicoterapia, principalmente comportamental, que é mais efetiva em alguns tipos de toque. Agora, dizer que a gente pode ter um aumento disto, pode ser que aconteça, porque você fala assim, eu vou de novo pelos dois lados da moeda, né? Eu brinco que a distorção de um psicoterapeuta é sempre tentar olhar por todos os ângulos possíveis e ampliar o cenário o máximo que consiga. Se a gente, por um lado, vai aumentar, espera-se, né, que a gente aumente a nossa higiene, que a gente aumente o nosso controle em relação a tudo isso que hoje nos fragiliza muito, por outro lado, a gente não sabe se isso pode desencadear em algumas pessoas que tenham uma predisposição determinados tipos de transtorno obsessivo compulsivo. Essas são perguntas, Ilmar, que a gente vai começar a ter estudos e respostas a partir dessa pandemia. Ontem, com outro paciente que é biólogo, muito querido, ele falava assim, o duro é que para que a gente entenda sobre um vírus, a gente precisa que pessoas morram. Porque a gente precisa que pessoas morram para que a gente tenha dados e para que tenha informações para que se entenda e se previna. Né? É terrível, porque isso faz parte dessa matemática de encontrar respostas. Então, muito dessas dúvidas que nós temos hoje, elas vão começar a ser sanadas a partir dessa história toda da qual a gente ainda está muito no começo.
Entendi. Só fazer uma colocação aqui, é Valdirene, tá? Me perdoe, porque Ah, Valdir, mas como passa muito rápido aqui as informações pra gente, passa no feed de notícias, aqui nas perguntas, Valdirene, me perdoe, Valdirene, acho que o professor respondeu a sua pergunta. Professor, nós estamos muito próximo do final, porque a live, infelizmente, o Instagram encerra a live a 1 hora, nós temos mais 10 minutos aí de live. Eu só vou colocar um dado pro professor, e aí o senhor vai responder a nossa pergunta aqui que surgiu. É assim, depois do SARS, que foi uma questão de doença respiratória, houve isolamento, principalmente na questão da Europa, as pessoas passaram, teve mortes lá. 31%, segundo o The Lancet, que é uma revista científica, 31% das pessoas passaram a desenvolver a depressão e lá houve um crescimento real do suicídio nesses países da Europa. No Brasil, saiu uma reportagem recentemente também no O Globo, que um empresário que havia demitido já um grupo grande de pessoas acabou sendo encontrado morto dentro da empresa dias após. Esse risco de suicídio passa a ser real, o aumento dele, por causa do confinamento, por causa do desespero, por causa do medo que o coronavírus está causando, professor? me parece que, de alguma forma, sim. De novo, a gente tem que pensar que há casos e casos, e é difícil a gente pensar em generalizações nesse sentido, né? As pessoas dizem assim, quem ladra, cão que ladra não morde. Quem diz que vai se matar, não se mata. Isso não é verdade. É outro mundo. Tá, ótimo. Né? A gente tem que tomar cuidado em relação a isso. E eu digo assim, nem todas as pessoas deprimidas, elas se matam. Senão a gente não teria mais depressão, só teria morto. Mas, praticamente, boa parte das pessoas que se mata está em quadro depressivo. Então, e de novo, aquele quadro depressivo que vai se estendendo e que vai seguindo. A gente não sabe como as pessoas vão ser impactadas e qual a dimensão da crise para cada uma delas. Qual é a dimensão da crise para alguém que vai ter que fechar a sua empresa e demitir todo mundo? Eu sei de casos de pessoas que hoje fazem levantamentos em empresas para saber quem fica, quem sai, como fica, se fica, que já estão em sofrimento, que já estão tendo sintomas físicos única e exclusivamente por terem que levantar essas informações. Já soube através de uma paciente de um caso recente de uma pessoa que se matou em função desta crise que está se dando. Agora, você me diz, ela se matou só como se fosse pouco, mas eu digo assim, quando eu coloco só, eu falo do dado da pandemia. Ela se matou em função da pandemia? Não sei se foi só em função da pandemia, né? Que a pandemia é pouca coisa. Eu não sei o que havia atrelado, né? O que estava junto nessa história. Só que isso pode acontecer? Claro que pode. Claro, porque, de novo, a gente tem um outro dado que não se trata só de saúde pública. Como é que eu enfrento a perda de um parente? Como é que eu enfrento a perda de alguém que era muito próximo? Em que situação? No momento em que essas pessoas morrem e a gente não pode fazer velórios, em que a gente não pode enterrar, que a gente não pode estar junto. E como é que eu dimensiono o peso que isto é para uma pessoa? Se eu atrelo a isso o fato de que isso implica uma crise econômica, que eu não sei se eu mantenho o meu emprego, que eu não sei se eu mantenho a minha empresa, que eu não sei se eu mantenho o meu dinheiro, como é que eu faço? Como é que cada um lida com isso, entende? Claro que isso pode intensificar a depressão, o sofrimento e suicídios. Tá. Professor, eu vou passar 2 perguntas rápidas para o senhor, só vou tentar responder bem rápido. Para a pessoa não ficar. E a gente depois já chega para encerrar, porque nós temos 8 minutos. O M. Fusinato perguntou, me perdoem, deixa eu só ver aqui, antes de eu fechar aqui a pergunta. A Tayara perguntou se o isolamento é melhor passar sozinho ou na companhia de alguém. E o M. Fusinato nos perguntou como lidar com a insegurança justamente da crise econômica. Existe um mecanismo? A pergunta dele é como lidar com o confinamento diante da crise econômica? Exatamente, a insegurança desse momento. Como lidar com a insegurança do M. Fusinato. Como eu lido com a insegurança de uma possível crise econômica. E da Tayara, eu acho só, me perdoe, Tayara, se eu estou errando seu nome. Tayara, o isolamento é melhor passar sozinho ou acompanhado? Vou começar pela segunda. Depende da companhia. O isolamento, se a companhia é boa, é melhor passar com alguém. A minha mulher diz assim que juntos somos mais fortes. No que eu concordo com ela, desde que a companhia seja uma boa companhia. Então, se a companhia é boa, isso também é uma variável interessante, porque assim, às vezes a companhia é boa em condições de pressão e temperatura adequadas.
a gente não está vivendo em condições de pressão e temperatura adequadas. Então, o que seria uma boa companhia fora do confinamento, no confinamento pode não ser uma boa companhia. Talvez não seja. E pode não ser uma boa companhia nem para ela mesma. Então, eu diria que quando a combinação é boa e quando existe uma sintonia, viver o confinamento em conjunto é melhor. Sei de pessoas que trouxeram várias pessoas da família no momento de início do confinamento para estarem juntas. Tipo uma comunidade. É um jeito. Okay. Em relação à outra pergunta, da crise econômica e do medo e da insegurança, de novo, é mais um fator estressante, porque, mais uma vez, a gente não tem resposta. E, mais uma vez, deve ser muito difícil você saber que o teu cargo, que o teu dinheiro, que a tua estabilidade, que os teus planos e que os teus sonhos estão em suspenso, porque nós não vamos saber como lidar com isso. Infelizmente, eu não tenho uma resposta exata para dar. Perfeito. Professor, já chegando ao final, nós temos só 4 minutos de live. Existe algum canal para a pessoa procurar nesse momento? Estou em desespero, estou me sentindo mal, corro risco, estou sozinho, moro sozinho. O que eu faço? Procuro um amigo? Ligo para um parente? Tem algum canal público que eu possa ligar? Eu, particularmente, eu desconheço um canal ou um serviço público que esteja fazendo isto em função da pandemia. O que há são muitos grupos no Facebook, grupos relacionados à psicologia, em que pessoas se colocam à disposição para atendimentos online. Muitas pessoas têm se movimentado nesse sentido, de se colocar à disposição para ajudar as pessoas. Eu mesmo tenho feito isso, para tentar dar algum tipo de suporte, né? Agora, se há algo governamental, alguma ação estruturada, não tenho a resposta para te dar, Ilmar, não sei. Eu tenho feito isso, conheço vários profissionais que em alguma medida estão fazendo, e um pouco na linha daquilo que você falou, cada um dando a sua contribuição e a sua contrapartida para o copo não entornar para ninguém. Perfeito. Professor, eu não sei como lhe agradecer. Aceitou o convite, eu fiz o convite para o pessoal entender, eu coloquei lá num grupo, justamente fui num grupo de psicologia, coloquei lá um slide perguntando quem poderia me ajudar nesse momento, e o professor foi o primeiro que se dispôs a participar dessa live, participar desse momento, porque já havia essas perguntas sendo recorrentes para a gente nas outras lives e no meu WhatsApp, falando, olha, eu acho que eu preciso de um terapeuta, eu preciso de um psicólogo. O Brasil não tem tanto a cultura como, por exemplo, o argentino tem em Buenos Aires, que é um povo mais melancólico, que é um povo introspectivo, que é um povo que procura mais o psicólogo como sendo de utilidade, né, pública e de saúde. Nós não temos tanto. Mas talvez, professor, eu faço a colocação antes que nós encerramos a live, o Brasil vai passar por essa fase, se Deus quiser, passaremos da melhor forma possível, e vamos entender a necessidade que é de todo mundo procurar um terapeuta, de todo mundo procurar um profissional, porque nós vamos entender que precisamos de alguém para desabafar, para conversar, para entender os nossos medos e justificar muitas coisas que nós sofremos. Então, professor, acho que você está certíssimo. Quero agradecer imensamente a ter aceito o convite. Espero que a gente possa fazer outras lives, porque eu não parou de perguntar aqui, um monte de perguntas, só que a live só dura 1 hora, como eu falei, infelizmente. Eu estou à disposição, se precisar, marcamos outra, trazemos outras pautas, respondemos outras perguntas. Estou me colocando à disposição, como eu disse, eu tenho um canal lá no YouTube, o Toques do Chico, é TOC maiúsculo, apóstrofe S minúsculo, do Chico. Quem precisar, quem tiver pergunta, traz para mim no canal, eu respondo a todas elas. Tem o Instagram também, Toques do Chico, que está aí, vocês estão acompanhando. E estou esperando a todo mundo no canal para que eu possa, da melhor forma possível, ajudar. Porque nesse momento eu realmente tenho dito, todo mundo segura a mão um do outro e ninguém se larga. Porque se a gente se largar, cara, danou-se. Afunda todo mundo, né, professor? Infelizmente. Professor, com novamente, certeza. muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Parabéns pelo conhecimento e pela oportunidade de ter ele conhecido. Espero um dia ele conhecer pessoalmente. Nós não nos conhecemos pessoalmente ainda. Foi só por conversas de meio eletrônico. Estamos nos devendo um café. Pronto. Um café, exatamente. Pessoal, muito obrigado pela companhia de todos. Quem tiver pergunta, Toques do Chico, tanto no YouTube como no Instagram, procura lá o professor, uma pessoa maravilhosa que poderá te ajudar e acompanhar nesse momento tão difícil. Boa noite a todos e muito obrigado, professor. Boa noite, querido. Boa noite para você. Obrigado pelo convite. Boa noite para todo mundo. Serenidade dentro do possível desse caos. E é só trazer a pergunta que, se possível, eu mando a resposta. Em sabendo, gente, eu mando a resposta. Boa noite, obrigado, querido. Boa noite, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.